A ideia desse módulo, a psicanálise na cidade, é de pensarmos a psicanálise no mundo contemporâneo, que é um mundo urbano, que é um mundo dos grandes conglomerados. Hoje em dia, 70% da população vive nas cidades. Então, como é que a psicanálise pode ser pensada e pode ser exercida de uma forma ampla nas cidades? Então, a ideia é que a gente possa, a partir desses 4 encontros, estar pensando a cidade em si e a psicanálise dentro dessa cidade, nessa cidade e para essa cidade. A psicanálise e a cidade. Tema desta série do Café Filosófico. Ao longo dos tempos, a forma do homem lidar com a natureza e dominá-la para construir o seu sustento, além de guiar as trocas econômicas, guiou também a circulação de afetos. De um mundo agrícola, analógico e geograficamente limitado, passamos a viver numa sociedade tecnológica e virtual, urbana e globalizada. Como esta transformação da nossa forma de estar no mundo muda também as nossas trocas emocionais. E como a psicanálise pode nos ajudar a compreender e melhorar nossa vida nesses centros urbanos, que hoje são as principais sedes da vida humana, que moldam o nosso jeito de pensar, de sentir, de existir. Como é que a vida se dá nas cidades hoje em dia e a gente pensar, a partir da psicanálise também, como operar, como é que a psicanálise pode contribuir efetivamente nessa cidade contemporânea. E o Freud, ele começou, vocês vejam, ele começou com aquilo que a gente chama de dispositivo, um dispositivo absolutamente simples, que é um divã e uma poltrona, e ele colocou o mundo de perna para o ar. Ele começou fazendo o trabalho com um dispositivo individual, depois a psicanálise foi se ampliando e foi trabalhando com grupos, muitos trabalhos com grupos. Depois a psicanálise foi abrindo mais ainda e foi trabalhando com instituições. Foi lançado um livro no Brasil que chama-se As Clínicas Públicas de Freud, de 1918 a 1938. Esse livro é de uma autora chamada Elizabeth Ann Danto, e ela fez uma pesquisa extraordinária, que muitos de nós psicanalistas não sabíamos. O texto vai a partir de um texto do Freud, que é o progresso da terapia psicanalítica, alguma coisa assim, as traduções sempre são diferentes, de 1918, no Congresso de Budapeste, 3 meses antes de terminar a Primeira Guerra Mundial. E nesse momento, nós pensávamos que esse era um texto basicamente colateral na obra do Freud, né? E a Elizabeth fez uma pesquisa incrível e viu que esse não era um texto colateral, era um discurso de abertura do Congresso de Budapeste, onde ele faz uma convocatória, um chamado aos psicanalistas para trabalharem na cidade, para trabalharem na cidade, nos países destruídos pela Primeira Guerra Mundial, onde, como vocês devem imaginar, havia o caos. Ele fez esse chamado e quero dizer a vocês quais eram alguns dos psicanalistas que atenderam esse chamado e que começaram a trabalhar efetivamente na área social. Vejam só, Melanie Klein, Anna Freud, Bruno Bettelheim, o Reich, o Fennekel, todos da primeira linha. Constituíram-se 12 clínicas públicas psicanalíticas em 5 países, onde os psicanalistas colocavam, como a gente diz hoje, o próprio corpo. Não dá para a gente trabalhar na área social sem colocar o próprio corpo. Esse trabalho foi indo até que, evidentemente, em 1938, com a ascensão do nazismo, tudo isso acabou. E essa história, surpreendentemente, foi apagada também. E quando eu li esse livro, eu quero dizer a vocês que eu senti um profundo alívio, porque tudo isso que nós vamos falar aqui, eu vejo, tem uma história. Então, a psicanálise trabalha com o inconsciente e trabalha como se constituem os laços inconscientes no indivíduo, nos grupos e nas instituições e agora na cidade. Então, se eu estou pensando na cidade,
eu estou pensando no território. Então, para entrar pelo território, para compreender com maior profundidade o território, eu comecei a estudar um pouco de história, né? E aí tem alguns autores aqui, Arnold Toynbee, que é um historiador inglês, clássico, né? E eu queria trazer para vocês o que ele relata dessa passagem que o homem faz do Paleolítico para o início da civilização. Ele demorou 20 milhões de anos para poder começar a pensar, para poder começar a ter uma estrutura de pensamento que vai aguentar o pensamento dentro dele. O homem no território começa quando surge a agricultura. E isso começa na região ali, que hoje em dia é o Estado de Israel, que é Jericó, e no Tigres e no Eufrates. Por que ali? Porque ali havia muita água. E começam a entender como é que funciona a agricultura. A agricultura, a domesticação dos animais, a mineração. Isso tem um impacto gigantesco, porque pensem o seguinte, quando o homem sai da coleta pura e simples, ele pega e come, pega e come, pega e come, quando ele tem que plantar, esperar o fruto crescer e aí colher o fruto. Para isso, ele precisa construir dentro dele uma estrutura de demora, uma estrutura negativa, uma estrutura que não é vai e faz. Tá? Então, essa demora para que o fruto cresça, para que a comida se dê, permitiu que o homem, por exemplo, atravessasse o deserto. Porque ele domestica o camelo, ele consegue guardar alimentos, e a partir disso altera-se radicalmente a relação dele com o território. Ele deixa de ficar simplesmente fixo ali, e ele começa a atravessar o deserto. Mais tarde ele vai poder atravessar os oceanos. Então vejam como a forma que se dá da produção humana vai alterar radicalmente o território. Então, e vai gerar relações entre os homens. É ali que se dá a diferenciação do trabalho, é ali que começa aqueles que pensam, aqueles que fazem, enfim, todas as contradições também começam a surgir nesse momento. Mas, para pensar freudianamente, a gente pode dizer o seguinte, que quando o homem tem que segurar e não efetivar o que ele quer imediatamente, gera-se um mal-estar. E essa é a ideia que o Freud vai trazer no mal-estar na civilização. Que esse mal-estar é alguma coisa que eu não posso realizar de qualquer jeito, eu não posso simplesmente realizar o meu desejo, eu tenho que segurar para que possamos estar juntos aqui. Todos nós estamos efetuando uma renúncia, senão nós não poderíamos estar aqui. E é a partir daí que o Freud vai pensar o mal-estar na civilização. Outro conceito muito importante que a gente pode pensar disso é o que o Freud vai chamar de processo primário e processo secundário. Quando o processo primário é que eu tenho uma tensão dentro de mim e eu quero soltar essa tensão, quero descarregar essa tensão. E o processo secundário é o que eu tenho essa tensão dentro de mim, eu tenho que segurar ela dentro de mim, olhar para dentro de mim, olhar para fora e ver como é que eu vou resolver essa questão que está me agoniando. Então vejam que eu vou misturando aqui um pouquinho da questão do Freud com o território, né? Tem um outro autor da economia que chama-se Karl Polanyi. Diz o seguinte, ele está falando do começo da Revolução Industrial e da construção das cidades. Então ele coloca que antes as pessoas viviam ao redor do feudo e plantavam, né? E isso estabelecia um jeito de vida, um jeito de vínculo, um jeito de laço social. A pessoa estava ali, andava para onde ele queria, dentro daquele limite que ele podia andar, enfim. Quando surge o tear, que a Revolução Industrial vai se dar a partir do tecido e da lã, é fundamental que se crie ovelha. E para criar ovelha, nós precisamos ter cercas. A criação dessas cercas para as ovelhas altera radicalmente a relação entre as pessoas no território. E junto com isso, para haver uma produção industrial, é necessário que haja um acúmulo de forças. É necessário que se deem cadeias produtivas. Então tem a madeira do tear, tem a lã,
tem a pessoa que faz o tear, tem quem faz a manutenção do tear, tem quem opera. Então, vocês vejam, não dá para fazer isso no ambiente rural. Isso só pode ser feito no ambiente urbano. E essa outra passagem altera também radicalmente a vida das pessoas, porque elas vão ter que ir em direção à cidade. É a mesma coisa que aconteceu com o Brasil nos últimos 50, 60 anos, quando tem essa passagem da vida rural para a vida urbana. Então, a gente pode ver que as pessoas que estavam no rural vêm para o urbano, mas quando eles vêm para o urbano, há uma grande fragmentação de todos os vínculos que eram rurais. E onde estão esses cacos de vínculos? Estão no inconsciente. Eles estão no inconsciente e eles vão aparecer na cidade. Tudo aquilo que se rompeu, aquilo que se fragmentou, de alguma maneira, vai aparecer como aparecemos nós, psicanalistas que trabalhamos na cidade hoje, com aquilo que foi negado ou que não foi dito do que o Freud fez em 1918 a 38. Então, essa é uma outra passagem que altera profundamente as relações humanas. Os homens ou as pessoas vão se dirigir à cidade, as famílias, num primeiro momento, vão separar, a vida na cidade é completamente diferente, enfim, alteram-se os vínculos. Outra situação que eu queria trazer para vocês também é de um filósofo que chama-se Bauman. O Bauman, aquele que trabalha com as questões da sociedade líquida, tudo isso, ele vai analisando de um ponto de vista o território. E ele diz o seguinte, que antigamente, por mais difíceis e contraditórias e até brutais relações que existiam, o dono do capital, o dono do dinheiro, ele olhava, ele estava próximo de quem trabalhava. Quando começa a indústria, essa relação já não é tão próxima. Imagine, então, quando começa o capitalismo financeiro, essa relação do dinheiro com o território, o dinheiro se desterritorializa completamente. Então, deixa de existir, inclusive, para o capital, esse acosso da contradição social, essa coisa que fica, esse incômodo da contradição social. É simplesmente se aperta um botão e passa o dinheiro de um lugar para o outro, não há qualquer compromisso com o território. Ok? Então vejam que é uma outra passagem muito recente que a gente está vivendo. Junto com isso, eu queria falar do Ottaviani, onde ele também vai trabalhando como as empresas vão ficando. Primeiro tem um processo da criação dos estados nacionais, e a partir daí muitas empresas vão ficando maiores do que os estados nacionais. De tal maneira que os estados nacionais já não têm poder, já não têm o controle sobre aquilo que ocorre no seu território. E, finalmente, para fazer esse recorrido, eu quero trazer o Milton Santos, quando ele coloca que a globalização fragmenta o território. Fragmenta o território da cidade, e, ao invés de comunicação, cria muita informação. O outro efeito, ele diz que as grandes marcas, por exemplo, isso dá para entender, fragmentam o território. Como é que fragmentam o território? Um jovem da periferia, um jovem das nossas comunidades mais empobrecidas, tem um sentimento, isso a gente até pode falar depois, de profunda invisibilidade. Ele não se sente visto, ou se ele se sente visto, ele se sente mal visto. Muito bem, no imaginário desse jovem, ele passará a ser visto e sairá da invisibilidade a partir do momento em que ele use um tênis de marca. Não é o tênis que ele está querendo, não é o boné que ele está querendo. Ele está querendo que essa marca gere que ele saia da invisibilidade e que ele possa se transformar num sujeito. É evidente que isso é um efeito imaginário e que tem graves consequências. E o Milton Santos fala também que a contra-globalização, essa perversa que ele diz, é a globalização, sim, mas através da contiguidade, da proximidade e da afetividade. Então, quando nós estamos trabalhando na cidade, nós temos um grande foco de trabalhar com a proximidade das pessoas, com a comunicação entre as pessoas e com a afetividade das pessoas. Mas o que isso tem a ver com a psicanálise? Tem a ver com a psicanálise, que a psicanálise trabalha com a circulação da palavra. Nós, psicanalistas, estamos preocupados
como é que a psicanálise circula, como é que a palavra circula na cidade, como é que os afetos circulam na cidade. No próximo bloco, Esses dispositivos têm que ter um espaço vazio onde o novo possa surgir, onde a palavra possa surgir, onde o desejo possa surgir, onde o sujeito possa surgir. Uma cidade é feita de espaços e de pessoas, de concreto, aço e sentimentos, da urgência, da miséria, da violência, de injustiças e esperanças. e é a partir do trabalho de escuta dos territórios da cidade que a psicanálise busca cuidar dos seus habitantes, tentando compreender os laços que unem a cidade aos sujeitos que nela vivem, que fazem a cidade e que dela são constituídos. Vocês vejam que, desde lá do início da civilização, a planta, o alimento, vai constituindo o sujeito. E o Lacan vai dizer que o inconsciente é o discurso do outro. Quer dizer, tudo isso que está fora de mim, entra dentro de mim e me constitui. Uma parte disso eu sei, outra parte disso eu não sei. E eu sou também vivido por essas relações todas que entram dentro de mim, através como? Né? Como é que entra para dentro de mim? Vai entrar para dentro de mim a partir do Édipo, como a gente chama. O que é o Édipo? Não é só papai com mamãe, não é isso. É como é que as relações na família transmitem as relações do território. Quando o bebê está aprendendo a falar, quando ele aprende a palavra água, são milhares de anos que estão entrando aqui para dentro. Água. Através de uma estrutura de linguagem. Então vejam, quando a mãe diz água, ela diz fome. O mundo está entrando para dentro dele. Uma parte disso ele vai saber, outra parte ele não vai saber. Então essa é uma questão importante. Outra coisa é que quando entra o mundo para dentro dele, é muito fácil, e a nossa tendência é essa, que o mundo entrou para dentro de mim e eu leio o mundo a partir daquilo que entrou dentro de mim. Só que, ou eu consigo diferenciar o que entrou dentro de mim com aquilo que está fora de mim, e aquilo que está dentro de mim me serve como orientador para eu entender o que está fora, ou aquilo que entrou dentro de mim faz com que eu veja o mundo de fora igualmente com aquilo que está em mim, que é o que o Freud chama de um clichê. E esse clichê chama-se a transferência. Então, quando eu me apresento com o outro, eu me relaciono com o outro como se esse outro fosse aquele outro. Muita gente diz assim, mas a psicanálise só fala do passado. Isso absolutamente não é verdade. Porque quando eu leio você a partir da minha experiência, e não consigo ver a minha experiência, quem é você, mas você é aquilo que eu acho que você é, eu estou trazendo o passado para o presente, não é isso? Esse passado é presente na medida que ele impede que eu te veja. Então a psicanálise não fala do passado, a psicanálise fala do presente e do futuro todo o tempo. E é isso que o Freud chama da repetição, da compulsão à repetição. Eu fico repetindo cenas do meu passado no meu presente e não vejo o meu presente. Né? Outra coisa que eu estou querendo, outro conceito que eu estou querendo pegar do Freud, para a gente seguir caminhando, é o conceito de pulsão. Então vocês vejam, quando o bebê tem a primeira mamada, ele tem uma necessidade. Quando ele mama, ele conhece o seio, já é uma relação. É essa relação que entra para dentro dele, ou quem cuida dele. Isso entra no corpo dele, isso entra na boca dele, isso entra nas entranhas dele, físicas. Então, o meu corpo físico vai sendo transformado, esculpido, a partir da experiência que eu vou tendo. Então, quando eu tenho sede de alguma coisa. Eu tenho sede daquilo que eu gosto. Quando eu tenho dor de alguma coisa. Isso é que, em linhas gerais, o Freud vai chamar de pulsão. Então, eu estou falando aqui daquilo que o Lacan coloca, que são os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. São o inconsciente, a transferência, a compulsão à repetição e a pulsão.
Agora eu vou dar mais um passo e vou falar para vocês como é que a gente trabalha na cidade. Na cidade, a gente vem desenvolvendo uma metodologia que nós chamamos de escuta territorial. Ou seja, como é que nós podemos escutar, a partir da psicanálise, dentro dessa interdisciplinariedade, essa pulsação da cidade que nós estamos falando aqui? A cidade pulsa. Quando a gente começa a conhecer, a gente vai vendo que embaixo desse tablado aqui existe vida humana. Existem muitas pessoas trabalhando aqui, existem muitas relações de trabalho aqui, para que eu possa estar aqui. Existem muitas histórias que se entrelaçam para eu estar sentado aqui. Existem muitos conflitos, existem muitos desejos, existe muita criação, e esse espaço é fundamental porque as pessoas sobrevivem desse trabalho e podem, inclusive, construir as suas vidas a partir desse trabalho. Então vejam que embaixo desse tablado, nesse espaço aqui, existe uma vida humana que pulsa, e a cidade pulsa, Essa vida que nós estamos falando aqui, ela está na calçada, ela está na praça, ela está no ônibus, ela está no metrô, ela está no shopping, ela está em todos os lugares. E quando a psicanálise vai fazer a escuta territorial, vai atrás dessa pulsação da cidade. Vai atrás desses laços que são inconscientes e que constituem a cidade. Isso é o que nós chamamos de escuta territorial. Para essa escuta territorial, a gente trabalha com dispositivos. Então, a escuta territorial, como nós chamamos, ela se dá através de dispositivos. E esse dispositivo tem uma metodologia. Então, para a gente pensar em dispositivos, nós começamos com o pensamento do Foucault. Ele diz que os dispositivos, eles sempre surgem a partir de uma urgência social. Pode ser para o bem ou para o mal. Pode ser um panóptico, como ele diz, uma prisão, ou pode ser alguma necessidade profunda daquele momento que nós precisamos nos organizar para operar sobre ela. Ele diz também que um dispositivo nunca pode ser criado com um saber só. Ele precisa ser, nesse dispositivo, todos os saberes presentes na cultura nesse momento precisam ser utilizados para tratar dessa urgência social, que sempre é uma coisa muito grave. Nós, hoje em dia, no Brasil e no mundo, temos inúmeras urgências sociais gravíssimas. Então, um primeiro conceito é do Foucault. Quando eu estou fazendo a minha escuta territorial, eu vou construir dispositivos que consigam escutar e operar sobre essa urgência social que tem no território da cidade. Outro autor é o Deleuze, que ele fala que os dispositivos são máquinas de fazer ver e fazer falar. Imaginem que ideia interessante. Então, eu, como psicanalista, eu vou criar um dispositivo numa urgência social e, para poder operar sobre essa urgência social, eu vou tratar de criar máquinas de fazer ver e fazer falar. Aquilo que pulsa na cidade, que não é falado, que não é dito, que não circula. Certo? Outro autor que é interessante, que a gente trabalha também, é o Agamben, que é um filósofo contemporâneo, vivo, onde ele diz que o sujeito só é no dispositivo. Vocês imaginem só. Será que alguém em 1900, quando Freud lançou a interpretação dos sonhos, poderia sonhar com avião? Não existia isso. Vocês, o pessoal mais jovem, nós aqui os mais velhos, nós sabemos o que era o mundo sem o celular. As relações se alteraram muito com o celular. Com a internet, as relações se alteraram radicalmente. São dispositivos que alteram radicalmente a nossa forma de vínculo, como lá o plantio e a domesticação dos animais também alterava radicalmente a nossa forma de vínculo. Outra coisa que o Agamben fala também, que é super interessante, ele diz assim, que existem dispositivos sagrados, que são dispositivos para manter aquilo que já existe, e existem dispositivos profanos, que são dispositivos para movimentar aquilo que já existe. Tá? Muito bem, então retomando, nós vamos trabalhar no território da cidade enquanto psicanalistas,
construindo dispositivos pautados e que funcionam a partir desses 4 conceitos fundamentais da psicanálise, que é o inconsciente, a transferência, a compulsão, a repetição e a pulsão. Que respondam a urgências sociais, que sejam máquinas de fazer ver e fazer falar, e que tragam o profano, de alguma maneira, ou seja, que mexam com aquilo que está estabelecido. Para fazer o dispositivo, ainda me ajudou muito a filosofia. E tem um autor que eu gostei muito de conhecer, que é contemporâneo também, que é o Badiou, que é um francês, que trabalha com filosofia e psicanálise. Ele diz que a filosofia não serve para dizer qualquer coisa, que a filosofia ela serve para fazer uma passagem, um diálogo entre lógicas que não dialogam entre si, lógicas que não conversam entre si. Lógicas que não conversam entre si. Quando a gente está na urgência da cidade, criando um dispositivo, a urgência que vem do território é uma lógica que não conversa uma coisa com a outra, como na filosofia. Eu brinco dizendo que quando nós estamos trabalhando nessas situações, vamos dizer, abacate é uma fruta. Abacate com limão tem uma lógica. Agora, abacate com parafuso não tem lógica. Parafuso é outra coisa. Só que quando nós estamos trabalhando no território da cidade, nós encontramos o tempo inteiro abacate com parafuso. Não é? Encontramos abacate com parafuso. E nós temos que dar conta disso, que nem o filósofo tem que dar conta disso. Nós, psicanalistas, nessas situações sociais críticas, como a gente diz, nós temos o tempo inteiro que dar conta de alguma coisa que não dialoga entre si. Vejam, nós nos deparamos com a morte, com a violência, com a miséria, nós estamos lá com o nosso próprio corpo, né? São coisas que não dialogam entre si. Ou seja, quando eu vou fazer um dispositivo, eu também preciso fazer um dispositivo, criar um dispositivo que crie a possibilidade do diálogo entre coisas que não dialogam entre si. Mas aí, o Badiou coloca mais um conceito, que eu queria, depois eu paro de falar de conceito. Ele fala mais um conceito. Ele diz que, falando no território, no espaço, que o vazio é a essência do lugar. Olha só, o vazio é a essência do lugar. Ou seja, o acontecimento novo, ele não pode se dar num espaço preenchido. Ali está o que já é. O novo acontecimento, ele tem que se dar num espaço vazio, onde possa surgir o novo acontecimento e onde possa surgir o sujeito. Nós, psicanalistas, estamos sempre atrás do sujeito. Né? Nós não conversamos com pessoas, a gente até começa a conversar com pessoas, mas a gente está sempre atrás. Onde está o sujeito? Onde está o sujeito? E o sujeito está no espaço vazio. Na clínica individual, no consultório, é a mesma coisa. O sujeito precisa, nessa clínica, ali precisa se criar um espaço vazio onde o sujeito possa começar a falar de si e do seu desejo e daquilo que sequer ele sabe que está dentro dele. Quando a gente vai fazer os dispositivos, a gente pensa com o mesmo conceito. Esses dispositivos têm que ter um espaço vazio onde o novo possa surgir, onde a palavra possa surgir, onde o desejo possa surgir, onde o sujeito possa surgir. Então, a gente vai fazendo assim. A gente vai escutando a cidade ou vai escutando uma instituição. E a partir dessa coisa que pulsa na cidade, que é essa urgência, muitas vezes trabalhando com o Estado, com o secretário de Estado. Ele nos chama, ou da prefeitura, e diz, olha, eu tenho um problema aqui. Muitas vezes ele não sabe qual é o problema, ele sabe que tem uma urgência, ele não sabe direito qual é. E nós vamos e escutamos essa pessoa, esse secretário, até começar a entender alguma coisa, sem a menor pressa de entender. E depois nós vamos para o território. E no território é que a gente vai entender com melhor precisão o que é essa urgência. E a partir daí é que nós vamos, então, construir um dispositivo nessas características. No próximo bloco, a gente escuta o sujeito, a gente não ouve a pessoa. Vejam, aqui tem uma diferença.
O que define precisamente as máquinas desejantes é o seu poder de conexão ao infinito, em todos os sentidos e em todas as direções. A vida nas cidades apresenta um número crescente de problemas e precariedades. As novas ondas migratórias, o crime organizado, o desemprego, a falta de moradia e assistência. As cidades deixam de ser um lugar prático, onde encontramos tudo o que precisamos para a nossa vida, e passam a ser uma estrutura sufocante, que nos condena a ser parte de uma massa cada vez mais exausta, buscando sobreviver. Se as cidades nos mecanizam, como resgatar seus cidadãos dessa condição de indigência? O que nós estamos preocupados enquanto psicanalistas que trabalham no território? Nós estamos preocupados com o sujeito do desejo e nós estamos preocupados com o sujeito dos direitos. Nosso trabalho no território, além de ser a clínica em si, é também, vejam, pegando lá o Milton Santos que eu estava dizendo, é trabalhar na possibilidade da contiguidade e da afetividade. Isso acontece quando a gente consegue montar dispositivos onde a palavra e o afeto podem circular. E as pessoas podem se encontrar e produzir projetos entre si e parcerias com o Estado, com a iniciativa privada, com o terceiro setor, quem quer que seja, mas projetos que vão gerando essa proximidade entre as pessoas nesse espaço vazio que esse processo vai surgir, nesse dispositivo. O que a gente tem feito? A gente tem trabalhado muito na formação de profissionais que estão na linha de frente das políticas públicas, então no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Assistência Social, são o pessoal que a gente diz que trabalha na trincheira, que é com contato direto com a dor, com a miséria, com a morte, e a gente vai construindo dispositivos onde verdadeiramente eles possam falar e pensar acerca do seu trabalho. Então nós dizemos que cuidar do cuidador é quando o profissional pode falar exatamente daquilo que ele está vivendo no seu trabalho, é isso que transforma o trabalho, é isso que cuida do profissional. Esse é um tipo de trabalho que nós fazemos. Outro tipo de trabalho que nós fazemos é pesquisa a partir daí. Nós fizemos, e a partir dessas pesquisas, a gente trabalhou e ajudou a construir planos municipais, exatamente fazendo essa escuta e contribuindo com a equipe, com o material que vinha dessa escuta, o que seria necessário e urgente para fazer na cidade, dentro daquilo que a cidade tinha, com a população em situação de rua. Porque o gestor público, o gestor privado e do terceiro setor, ele não tem, muitas vezes, como entender isso que está por debaixo desse tablado. As relações que estão aqui por debaixo. Não tem. Então, ele trabalha com o que está aqui em cima. E isso, muitas vezes, gera uma enorme perda de trabalho humano e de dinheiro e não opera na urgência social. Tem alguns anos atrás, uma grande empresa nos chamou, que eles estavam muito preocupados, com toda a razão, que eles tinham construído um prédio grande na cidade de São Paulo, para ser a sua sede. Construíram esse prédio e, com o prédio quase terminado, eles viram que exatamente onde ficaria a portaria do prédio era um dos pontos mais importantes de travestis da cidade de São Paulo, que ficaria exatamente na portaria do prédio. E nos chamaram. Temos aqui uma urgência, uma emergência. O que fazer? Muito bem. Diante dessa urgência, tínhamos que montar um dispositivo, não é isso? Conforme a gente está falando aqui. E fizemos uma escuta territorial. Montamos uma equipe interdisciplinar, coordenados por mim e pela Emília Broide, com psicólogos mais jovens, com uma antropóloga e com uma jornalista. E começamos a fazer a escuta territorial. Como é que a gente faz? A gente anda pela cidade, flana pela cidade. De repente, a gente vê alguma coisa e mergulha. E mergulha. Quando a gente mergulha, a gente escuta o sujeito. A gente não ouve a pessoa. Vejam, aqui tem uma diferença. A gente não ouve a pessoa. A gente escuta o sujeito. Na transferência, no inconsciente,
tá? Então a gente escuta esse sujeito, que aparentemente é difícil, mas não é difícil. Pensem bem, eu entro num bar e tem um sujeito atendendo e digo assim, boa tarde, tudo bem. Nós estamos estudando aqui, vendo como é que faz a questão com as travestis aqui. Como é que é? Conta pra gente. Mas sabe o que acontece? A gente gosta muito delas. Elas vêm aqui, vêm no bar, conversam, e aí começa. Depois vai falar com o motorista de táxi. Bom dia, como vai o senhor? Nós estamos fazendo, queremos entender aqui como é que a questão das travestis. Não, tem que tirar tudo daqui. Tem que tirar tudo daqui. Eles atrapalham muito esse lugar aqui. Por que isso, acontece aquilo. E de noite... Bom, e veja o que a gente está escutando, a cidade. De noite, de dia, no bar. Vai falar com a mulher da loja. A mulher da loja diz, eu me dou muito bem com elas. Elas são minhas clientes, minhas freguesas, inclusive. Elas vêm aqui, compram, pagam tudo direitinho, não tem confusão. Depois que você mais ou menos entender o território, a gente vai falar com elas, já entendendo. Fala, então, como é que é? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E elas falam. A gente não vai ouvi-las como pessoas, nós vamos escutá-las como sujeitos. E ela imediatamente percebe que é uma outra escuta. Elas dizem assim, nós trabalhamos por metas. Eu quero comprar uma casa para o meu pai, eu trabalho por metas. Se eu quero ir para a Europa, aqui é um ponto de passagem para a Europa muito interessante. Então eu faço um plano, um business plan, faço um plano de trabalho, volto. Os programas, muitos deles, a gente marca por internet. Não, nós não traficamos, a gente não trafica. A gente o tráfico não é o nosso negócio, mas nós precisamos ter posse, sim. Porque os clientes querem. Eu não uso, mas os clientes querem. E assim a gente foi entrando. E aí começamos a entender que tinha vizinhos que queriam, evidentemente, que expulsá-las e fazer Então puseram luzes para filmar os carros, a chapa do carro, né, para que a pessoa ficasse constrangida. E depois eles perceberam que isso é absolutamente ilegal. E assim foram vendo que todas as atitudes que eles tomavam eram ilegais. Começamos a estudar, isso antes do nosso trabalho, depois começamos a estudar muito o movimento LGBT, o movimento social. E a gente viu que se essa empresa tomasse qualquer atitude repressora, ela estaria se metendo numa enorme confusão, com toda a razão, por sinal. Estaria se metendo numa enorme confusão. Então escutamos. Isso foi um diagnóstico que a gente fez. 20 dias, não mais do que isso, 15, 20 dias. Fizemos esse diagnóstico e fomos falar com a pessoa que nos contratou. Nós vamos te ler um texto sobre o que está acontecendo lá embaixo. Lemos o texto para ela, ela ficou muito surpresa, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, não tinha a menor ideia de como a humanidade se dava ali naquele território, como a vida humana se jogava ali naquele território, a vida humana se jogava ali. Né? Saímos com ela para passear, levamos ela, e ela olhava para baixo e dizia, mas quanta camisinha! Eu falei, pois é, fulana, para a gente trabalhar na rua, a gente precisa olhar o chão. Se a gente não olha o que está no chão, a gente não entende aquilo que está, certo? Não é? Então, depois ela levou o presidente da empresa para fazer esse mesmo passeio. E a nossa recomendação para essa empresa foi a seguinte, que a melhor coisa a fazer era nada, rigorosamente nada. E eles entenderam. E seguem lá até hoje. O presidente da empresa diz na reunião do conselho, esses psicanalistas fizeram esse estudo, eu estou de acordo, se tiver alguém que gosta também, aproveite, porque não tenho nada contra, certo? E
Elas trabalham lá e nós trabalhamos aqui. E as coisas vão se dar conforme o território da cidade vai se delineando. Cada um sobrevive respeitosamente. Estão lá até hoje. No próximo bloco, Quando a política pública quer tirar a população de rua e a população de rua volta e diz, mas como que eles voltam? Se eu dei uma casa. além de corrigir suas disparidades econômicas, uma cidade precisaria gerenciar a economia mental das pessoas que nela moram. Mas como escapar das urgências cotidianas, dos problemas de uma cidade, para criar espaços de cuidado? Como não abandonar quem já enfrenta a miséria material e também a miséria afetiva? Um último exemplo que eu queria aqui dar é que nós estamos montando uma clínica social num bairro de São Paulo, que é mais ou menos central, mas ele é cercado por um território muito complicado, de comunidades e favelas muito conflagradas, e tem uma instituição ali que é muito bem equipada, que nós conhecemos, que tem ambulatório, que tem creche, que tem um setor que trabalha com adolescentes em conflito com a lei, que foi assim que nós conhecemos a instituição, que tem um contraturno escolar, que tem um curso profissionalizante, e eles estavam insistindo há muito tempo que a gente montasse um serviço clínico ali, tanto para atender os funcionários, como para atender a comunidade que frequenta a instituição. O que nós estamos fazendo? De novo, a escuta territorial. Então, nós vamos falar com a enfermeira do ambulatório e perguntar, mas o que aparece aqui que é tão... O que é mais grave? Tem a depressão, tem a questão sexual, tem a questão de violência, conta um monte de coisas. A gente já começa... Vai falar com uma enfermeira da creche. A relação com os filhos é muito complicada. Pega que no dia seguinte a criança vem com a mesma fralda, que a comunidade não tem dinheiro para trocar fralda, que as pessoas estão sem comida, então as crianças chegam a questão do lanche e da merenda é muito importante. Pega que as famílias, que as mães não sabem como lidar com essas crianças. Vai falar com o motorista do carro, que vai levar as crianças para a escola. Começamos a fazer algumas visitas domiciliares na favela também. Enfim, estamos estudando para ver qual é a principal urgência, quais são as principais urgências que tem ali e quais são os dispositivos de atendimento que a gente vai fazer, que tenham a ver com essa urgência, Então, nós vamos fazer atendimentos individuais, alguns, para determinados casos. Para outros casos, nós vamos fazer grupos. Mas que tipo de grupo nós vamos fazer? Pensando nesses conceitos todos que eu trouxe aqui para vocês. Mas se nós vamos fazer um grupo aberto, ninguém vai falar. E o pessoal diz, ninguém vai falar, vocês não façam isso. A enfermeira nos avisa, todo mundo avisa. Não vão falar. Por que não vão falar? Porque se forem falar, vão ter que falar dos conflitos que tem na comunidade que não podem falar, porque se expõem muito. Então, a gente está estudando exatamente quais são essas demandas mais agudas e o que nós estamos pensando, não decidimos ainda, é como estruturar os grupos a partir dessas demandas. Que não seja uma fala e que a pessoa tenha que falar tudo, que ele tenha que se expor no território. Agora, se for um grupo para falar como é que eu lido com meu filho, se for um grupo para dizer, bom, o que eu faço com o pessoal que está deprimido na minha família? Vamos fazer um grupo para tratar dos conflitos familiares? Vamos falar. Então, vejam, se a gente for como um psicanalista de classe média, montar um consultório de classe média ali, não vai funcionar. Essa experiência eu tenho desde que eu comecei a trabalhar com adolescentes e crianças de rua em 1976. 43 anos tem isso. E era uma pergunta que não me saía. Ainda na faculdade de psicologia, eu dizia assim, bom, mas se a gente atende no consultório, por que só podemos atender no consultório? Por que eu não posso atender em outro lugar? E aí eu fui fazer estágio
numa associação que existe até hoje, que eu gosto muito, chama-se OAF, Organização de Auxílio Fraterno. São umas freiras oblatas fantásticas que entendem tudo de rua, tudo de rua. E eu ia fazer rondas noturnas com elas, embaixo dos viadutos. E eu descobri que era simplesmente dizer: boa noite, como vai o senhor? Como é que o senhor está? O que está acontecendo aqui? Como é que o senhor chegou aqui? Não precisava mais do que isso para a pessoa falar, e muito. Porque ninguém nunca perguntou isso para esse sujeito. Nunca, ninguém perguntou. O que está em jogo para o trabalho no território é uma atitude de escuta. É uma atitude de escuta. E a gente não tem receio de escutar. Um outro exemplo de política pública, de situação generalizável, ainda com a população de rua, estou pegando esse exemplo, posso pegar outros, é quando a gente começa a entender que uma pessoa não vai para a rua por uma ruptura só de vínculo. Ela vai para a rua porque rompe uma coisa, rompe a família, rompe o trabalho, rompe a educação, rompe a comunidade, e ela vai para a rua. E ela vai para a rua e estabelece todos esses laços que ela tinha anteriormente na rua. E a gente começa a escutar isso na clínica. Que ele não consegue sair na rua, que tudo que está ali, que é dele, está ali. Opa! Isso aqui é política pública. Quando a política pública quer tirar a população de rua e a população de rua volta, ele diz: mas como que eles voltam? Se eu dei uma casa. Eles voltam porque tudo aquilo que importa para eles está ali. O mundo mudou muito. Nós estamos num período de uma profunda transformação. Profunda transformação. No Brasil e no mundo. O trabalho social, eu não acho que ele deva continuar sendo feito como ele era feito antes. Eu acho que não comporta mais. Eu acho que nós temos que encontrar outros caminhos. Temos que encontrar outros caminhos. Eu penso que o trabalho social, o trabalho no território, hoje, é necessário que a gente encontre um outro pacto, que encontre outras parcerias. O Estado está completamente sobrecarregado e complicadíssimo. Nós, quem trabalha aqui nas políticas públicas, vê o desmanche que o Estado está tendo, né? Então, tem uma capacidade, algumas coisas é necessário o Estado, e é preciso. Mas é muito importante que a empresa privada também entre com a sua parte nesses trabalhos. E é muito importante que o terceiro setor também entre com a sua parte nesse trabalho. Então, na crise social em que nós estamos, e eu vou terminar com o Freud novamente, de 1918, porque nós estamos mais ou menos como em 1918, no fim da Primeira Guerra Mundial, não é isso? Ou nós inventamos coisas novas para operar no território, ou nós não iremos dar conta. Então, eu espero que a psicanálise possa contribuir, junto com outros saberes, exatamente para a gente operar nessas situações sociais tão críticas. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Os migrantes que vieram da zona rural e que estão nos morros das nossas cidades. Tem aqui uma fragmentação do território, mas não há uma reterritorialização dos laços. Não é um novo território. Existe uma repetição contínua da fragmentação das vidas que se deram nessa passagem do campo para a cidade.